Tito 3, de 1 a 15. Vamos fazer a leitura que está projetada ali. Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir ter comigo a Nicópolis, porque tenho resolvido invernar ali. Ajuda com empenho a Zenas, doutor da lei, e a Apolo, para que nada lhes falte na sua viagem. Que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda aqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Esse é o texto do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo a Tito. E nós vamos meditar nesse texto hoje. E vamos inicialmente rever uma parte do capítulo 2 para dar continuidade com o capítulo 3. No finalzinho do capítulo 2, o texto é interessante, porque mostra que a graça de Deus é que traz salvação a todos os homens. Paulo insiste em todos os seus escritos em demonstrar que a salvação é exclusivamente uma ação da graça de Deus, que o homem se apropria dela por meio da fé. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todos ali, não é todos no sentido geral da palavra, né? Todas as pessoas do mundo, são todos os que creem, né? Porque nós sabemos que nem todos vão crer, né? Hoje no mundo nós temos, por exemplo,
cerca de 2 bilhões e 2 bilhões e meio, para ser bem otimista, 2 bilhões e meio de cristãos, mas temos quase 7 bilhões de não cristãos. Então nós sabemos que o todos ali não é todos indistintamente, mas é todos aqueles que creem. E Paulo então ensina-nos com essa manifestação da graça que todos aqueles que recebem a graça de Deus na sua vida precisam renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e para viver no presente mundo sábia, sóbria, justa e piamente, né? Vivamos no presente mundo. Então Paulo está dizendo que aqueles que creem em Jesus Cristo e que pela fé alcançam a graça da salvação, eles devem ter uma vida diferente, né? O salvo não é simplesmente aquele que eu criei em Jesus Cristo, agora sou salvo. Não, eu criei em Jesus Cristo e sou salvo, e a minha vida é absolutamente outra depois da minha fé em Jesus. A minha crença me fez uma nova criatura, né? E eu vivo uma outra vida. Vivamos no presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Qual é a esperança do cristão? A esperança do cristão é a segunda vinda do Senhor Jesus, olha lá, e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. E notem bem que Paulo está chamando Jesus Cristo de Deus, nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Isso mostra categoricamente que Jesus Cristo é Deus. E então, Jesus Cristo é Deus. Ele não é o Deus Pai, mas ele é Deus, como Deus Pai é Deus. Ele é da mesma essência, da mesma natureza, da mesma glória, da mesma sabedoria, da mesma eternidade que o próprio Deus, e o qual se deu a si mesmo por nós. E Jesus Cristo se entregou por nós, né? Embora os judeus que tenham entregue ele à morte e os romanos o mataram, mas Jesus se entregou voluntariamente, porque se ele não quisesse se entregar, não haveria poder no mundo que fizesse com que ele fosse para a cruz. Então ele se entregou voluntariamente. E aí Paulo diz, né, fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então Timóteo deveria manifestar a sua autoridade, porque ele estava ali com a imposição de mãos do apóstolo, e ele estava ali representando o próprio apóstolo na ilha de Creta. E agora nós vamos ver que essa carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito, né? Tito é considerado filho na fé. No capítulo 1, no versículo 4, nós encontramos aqui: a Tito, não é? Paulo está escrevendo: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum. Então Paulo é pai na fé de Tito, assim como ele é pai na fé de Timóteo, e foi pai na fé de muitas outras pessoas, não é? Então essa relação de Paulo com Tito é uma relação paternal e filial. Paternal porque Paulo o gerou em Cristo, filial porque Tito é um filho espiritual de Paulo. E essa carta então foi escrita
pelo apóstolo Paulo a seu filho na fé, que era ministro do Evangelho em Creta. Tito é ministro do Evangelho na ilha de Creta. E ele foi mandado ali para organizar as igrejas e preparar presbíteros ou pastores, né, para liderarem as igrejas daquela ilha. Então, a função de Tito ali não era tanto evangelística, era mais de organização. Ele foi ali para organizar aquelas igrejas, orientar como a escolha de presbíteros, a escolha de diáconos, que é uma necessidade das igrejas, né? Ter diáconos e ter presbíteros. Então ele foi lá para organizar essas igrejas nesse sentido e para orientá-las no desenvolvimento da sua vida particular, da sua vida devocional. E ele foi também para preparar presbíteros. O que é isso? Foi para treinar homens para a liderança. Ele foi lá treinar pessoas que ele escolheria dentre os irmãos para a liderança. Preparar presbíteros, homens que iriam liderar, presbíteros ou pastores, né? Ele foi ali para que ele estabelecer estes oficiais da igreja, né? Oficiais da igreja, que são presbíteros e diáconos. E assim ele vai cuidar, esses homens são preparados para cuidar do rebanho de Deus. E qual a função de Tito ali? Primeiro, trabalhar na qualificação dos presbíteros e bispos. Ele vai trabalhar na qualificação dos presbíteros e bispos. Ele vai seguir o que Paulo disse, né? Os presbíteros, ele vai ensinar os presbíteros que eles devem ser irrepreensíveis, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, que não sejam desobedientes, pois é necessário que o bispo ou presbítero seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nós já vimos tudo isso aqui, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de estorpe e ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, retendo firme a palavra de Deus, a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, Paulo está ensinando Tito como é que ele vai qualificar esses presbíteros. Não é qualquer um que pode ser presbítero, não é qualquer um que pode ser diácono, não é? As pessoas que têm que ter vida espiritual, e eles têm que ser escolhidos e treinados pelo líder para serem desenvolverem aquele papel de presbíteros e diáconos. Paulo então ensina Timóteo também qual o papel das mulheres. Nós vimos na semana passada isso, o papel das mulheres. As mulheres, né, idosas devem semelhantemente ser tementes a Deus, né? Que sejam
reverentes em seu viver, não caluniadoras, né? Então, às vezes, eu falei aqui na semana passada que há mulheres querendo assumir pastorado de igreja, mas esquecem do ministério que as mulheres têm. Se quiserem aprender o ministério que as mulheres devem desenvolver na igreja, basta ler a carta a Tito. Então, em vez de quererem ser pastoras, o que a palavra de Deus não autoriza, vão exercer o ministério que é pertinente, que é próprio das mulheres, o ministério que Deus deixou para as mulheres idosas, né? Semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadores, não dadas a muito vinho, mestres do bem. E o que elas devem fazer? Próximo versículo: para que ensinem as mulheres novas a amarem os seus maridos e filhos, que mais? A serem moderadas, né, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, o ministério da mulher na igreja é um ministério vasto, e elas deveriam, as mulheres deveriam se preocupar com esse ministério que Deus deixou, ao invés de querer pastorear igrejas, que é um ministério de liderança, e todo ministério de liderança na Bíblia é masculino. Eu estou falando isso não é porque eu sou xiita, sou do sexo masculino, nem nada não. Para mim, se Deus chamasse uma mulher para ser pastora, eu ia ser submisso a ela. O problema é que Deus não chamou mulheres para pastorear. Não tem isso na Bíblia. Tem invenção nova de gente que não está seguindo a palavra de Deus, e tem muita, né? Mas não é isso que nós aprendemos da palavra de Deus. E eu vou dizer mais uma coisa: é muito mais fácil ser liderado do que liderar. É muito mais fácil. Eu preferia ser liderado lá na minha casa do que liderar, mas porque a responsabilidade de liderar é muito maior do que a daquela de ser liderado. Então, Paulo está ensinando Tito o que ele deve fazer na igreja lá na ilha de Creta. Então, ele deve exortar os jovens. É papel do presbítero ou do pastor exortar os jovens. O que ele deve falar para os jovens? Né? Os jovens devem ser moderados, né? Ter linguagem, as moças devem ser moderadas, os jovens devem ser aquelas pessoas equilibradas também, né? Exorta semelhante aos moços a que sejam moderados, as moças também. Então, isso é o papel do líder. E comportamento dos servos. Tito tem que ser exemplo dos fiéis. Ele tem que ser uma pessoa que é exemplo de todo mundo. E agora ele fala dos servos. Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores, em tudo sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo. Não é? Aqui era uma situação grave, porque muitos servos que se convertiam eram escravos de gente que não era crente. Mas o que Tito está dizendo é o seguinte: o fato de você ser crente em Jesus Cristo não te dá o direito de não ser submisso ao seu Senhor. Pelo contrário, se você é um escravo e é crente, você tem que ser muito mais submisso ao seu Senhor do que um escravo não crente. Então vocês têm que dar exemplo, sendo agradáveis em tudo, não os contradizendo. Então isso é o ensino de Tito, de Paulo a Tito, para que ele opere desta maneira no meio dos seus cristãos ali da ilha de Creta.
Nós já falamos aqui, a ilha de Creta tinha aproximadamente 90 a 100 igrejas, né? Então, era um trabalho árduo que Tito ia desenvolver ali, né? Agora, nós vamos ver neste texto que nós lemos hoje, a relação que Paulo estabelece dos crentes com as autoridades. Então, a relação com as autoridades é uma relação de sujeição. Adverte-lhes então, os crentes devem ser sujeitos aos governadores. Tem crente que acha que é imune, que ele sendo servo de Jesus Cristo, ele é imune, ele não precisa obedecer à autoridade. Pelo contrário, as autoridades, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, foram constituídas por Deus. Foram constituídas por Deus. É difícil aceitar que um Lula da vida seja instituído por Deus, mas a Bíblia ensina isso, que ele seja com todas as falcatruas das eleições, mas ele está na posição de autoridade, e eu preciso respeitá-lo dentro do limite que não me coloca em contradição com a palavra, certo? Até o momento em que ele não me coloca em contradição com a palavra, eu tenho que ser submisso à autoridade. Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Você vai calar a boca das autoridades más com boas obras que você deve praticar. Então, esse texto mostra a relação com as autoridades, exortação à prática de boas obras e admoestação a evitar contendas e a evitar o herege, né? Nós vamos ver isso em outros textos. Então, primeiro, o apóstolo ensina o respeito às autoridades. Primeiro aspecto é sujeição e obediência às autoridades constituídas. Por quê? Porque as autoridades são estabelecidas por Deus. As autoridades são estabelecidas por Deus. Não adianta espernear, não é? Não adianta espernear. O que nós temos que fazer pelas autoridades, irmãos? Orar. Se nós quisermos alguma mudança no país, botar o joelho no chão e pedir para Deus fazer mudança. Igual na igreja. Às vezes tem uns crentes que falam assim, nós precisamos trocar a liderança. Eu já ouvi muitos crentes de outras igrejas falar, nós vamos mandar o pastor que está ali embora. É? Que jeito vocês vão fazer isso? Nós vamos fazer uma sessão e tirar ele da liderança. Não faça isso não. Do jeito que ele foi trazido por Deus, ele tem que ser tirado por Deus. Certo? Então, não adianta cobrar de algum ou de outro, né? Você não está fazendo nada, o pastor está fazendo o que quer e você não está fazendo nada. A única autoridade que tira pastor ou coloca pastor é Deus. Ao crente cabe orar, joelho em terra e orar para Deus fazer a vontade perfeita dele. Quando todos os crentes de uma determinada igreja estão em oração, todos unidos em oração pelo mesmo objetivo, Deus opera. Deus opera. Então, nós precisamos entender isso, né? Segundo, porque elas devem promover o bem. As autoridades foram constituídas para quê? Para fazer o bem. Paulo ensina isso a Timóteo, dizendo o quê? Que nós devemos agradecer, orar pelas autoridades, porque elas vão agir de modo a promover o bem comum, e isso facilita a pregação do Evangelho. Quando tudo vai bem num país, isso facilita a pregação do Evangelho. Então, Paulo está ensinando Tito a levar a sério essa questão,
E a autoridade deve ser obedecida porque ela foi colocada por Deus e porque elas devem, diante de Deus, promover o bem comum. Se elas não promovem o bem comum, elas vão se ver com Deus, certo? Elas vão se ver com Deus, porque Ele colocou as autoridades para trabalhar pelo bem comum. Terceiro, porque também nós devemos cooperar com as autoridades. É duro, né? Mas nós devemos cooperar com as autoridades. Como é que nós cooperamos com as autoridades constituídas? Como é que nós cooperamos com elas? Quando nós estamos preparados para toda boa obra, certo? Há coisas que nós devemos fazer sem esperar pelas autoridades, certo? Elas têm muita coisa para fazer. Nós podemos fazer algumas coisas, em termos de assistência, em termos de ajuda, em termos de promoção da pessoa humana. Nós temos essa possibilidade de agirmos dessa maneira e devemos fazer. Às vezes eu encontro algumas pessoas que falam assim: não vamos fazer a obra social não, que a obra social é problema do governo. É problema do governo, mas é problema nosso também, não é? Então nós devemos fazer isso, porque às vezes só o governo não faz. E é isso que tem alcançado milhares de pessoas em alguns países do mundo. Quando as missões, inclusive missões brasileiras nesses países, têm promovido escolas, creches, assistência médica, hospitais. Os americanos fizeram muitos hospitais no Brasil e bancaram esses hospitais com dinheiro que vinha da América do Norte. Então essas obras sociais, elas têm um alcance muito grande na evangelização. Eu conheci vários hospitais evangélicos, né? E escolas evangélicas. Eu estudei numa escola evangélica, né? Que era obra, e conheci outras escolas evangélicas. Em Minas tem muitas dessas escolas, né? Então nós temos que estar preparados para toda boa obra. Segundo aspecto, o apóstolo ensina o relacionamento com todos. Relacionamento com todos. Como? Não falar mal de ninguém. A gente não deve falar mal de ninguém. Se você não tem o bem para falar de uma pessoa, fique mudo, fique calado, né? Porque a palavra destrói. A palavra destrói. Eu preciso falar palavras que constroem. Então não falar mal de ninguém, né? O texto vai nos mostrar isso. Não ser contencioso. Não ser contencioso. Versículo 2. Isso. Que ninguém infame, quer dizer, não falar mal de ninguém, né? Que nem sejam contenciosos. O que é contencioso? Aquela pessoa que briga por qualquer coisa. Quando ela não tem ninguém com quem brigar, ela briga com ela mesma, né? Mas gente que é belicoso. Mas o que nós temos que ser? Moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. O que é mansidão? É aquela capacidade de lidar com os outros sem brigar pelos seus próprios interesses, né? Então, é uma pessoa que é mansa, que não discute à toa, que não briga pelos seus próprios interesses, que atende com bondade todas as pessoas. Então, não ser contencioso, ser moderado, né? Ser moderado, modesto, né? Significa que seja uma pessoa equilibrada. Mostrar mansidão para com todos os homens, mesmo aqueles que são insensatos, desobedientes, que são extraviados, né, cheios de concupiscência e prazeres,
né? Vivendo em malícia, inveja, odiando uns aos outros, né? Então, nós precisamos aprender a viver com esses, né? E nós precisamos entender que nós também fomos assim. Nós também fomos assim. Antes de conhecermos Jesus Cristo, antes de sermos chamados pelo Evangelho, nós éramos assim. Olha ali o que Paulo fala. Porque também nós éramos outrora, antes da conversão, insensatos, desobedientes. Aí vai ter gente que fala assim: não, eu nunca fui assim não, né? Deus me salvou porque eu já era bom. Era, né? Deixa Satanás saber disso. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, estávamos fora do caminho, servindo a várias paixões. Nós servíamos a nós mesmos e as nossas paixões e deleites, né? Vivíamos por conta dos prazeres do mundo, né? Vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse é o retrato de nós quando não éramos crentes. E mesmo que fizéssemos um esforço para sermos diferentes, né? Por causa das pressões sociais, da pressão da família, né? Da pressão de amigos e da crítica de outras pessoas, a gente agia desta maneira. Então nós também fomos desse jeito e nós devemos lembrar sempre disso, que Deus nos tirou dessa situação. Um terceiro aspecto que tem nesse texto é que o apóstolo explica a transformação do crente. Como é que o crente que tinha esse retrato aí foi transformado? Como é que houve transformação? Por que hoje você já não é isso mais? Você já é uma pessoa diferente. Então, olha o que o apóstolo fala. Éramos praticantes do mal, versículo 3, né? Porque também nós éramos outrora insensatos, etc. Esse versículo que está aí. E estávamos perdidos. Quem estava nessa prática aí, estava perdido. Mas Deus manifestou por sua bendita misericórdia, por sua benignidade e amor, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus manifestou então Jesus Cristo para nós, para todos os homens, todos os homens aqui, mais uma vez eu digo, Jesus veio para todos os homens, mas somente serão salvos aqueles que crerem nele como Senhor e Salvador. Então, porque também, mas quando, versículo 4, isso, mas quando apareceu a bondade de Deus, ou benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça, versículo 5, né? De obras de justiça que houvéssemos feito, não foi porque nós éramos justos, não foi porque nós éramos bons, não foi porque nós éramos capazes de fazer o bem, não por obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, porque éramos perdidos pecadores. Ele nos salvou, que jeito? Mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. E aqui eu me lembrei do testemunho, da conversa de Nicodemos com Jesus, né? Então Nicodemos perguntou para Jesus: como pode ser isso, né? Então Jesus falou para ele: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Aí há pessoas que acham que nascer da água é batizar. Não tem nada a ver com batismo, irmãos. Tem a ver com a palavra. A água ali é a mesma
mesmo lavar da regeneração ali de Tito, é palavra. É a palavra e o Espírito agindo juntos que promove conversão. A palavra convence quando o Espírito usa a palavra que está na nossa mente. A palavra vem para a nossa mente e o Espírito Santo na nossa mente opera para compreendermos essa palavra. E quando isso acontece, nós somos regenerados. É isso que é regeneração. E a regeneração ocorre primeiro, não é? Tem muita gente que acha que nós primeiro arrependemos para depois ser convertidos. Não, nós somos regenerados primeiro para depois nos arrependermos e nos convertermos. É o que a palavra ensina. Então, a regeneração vem porque a fé vem pelo ouvir, não é? Então, a regeneração é renovação pelo Espírito Santo. E isso nos concede sermos uma nova criatura. Paulo está escrevendo isso para Tito, né? Deus manifestou por sua benignidade e amor a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os homens, né? Para aqueles que creem. Os homens recebem justificação não por obras de justiça que eles tenham praticado, né? Que eles possam fazer. Eles nunca fizeram, mas Deus nos salvou por sua misericórdia. Ele operou pela lavagem, né? Da regeneração e da transformação em nós, fazendo-nos nova criatura, né? Essa renovação do nosso ser. E isso é a ação da palavra e a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence de pecado, justiça e juízo. Mas ele usa o quê? Usa a palavra. O Espírito Santo trabalha sempre junto com a palavra, certo? O Espírito Santo não trabalha sem a palavra, né? Ele trabalha junto com a palavra, porque a palavra viva é o próprio Jesus. Mas, então nós fomos salvos por isso aí. Deus graciosamente derramou o Espírito Santo. Paulo diz isso, né? Ensina isso, que Deus derramou o Espírito Santo na nossa vida, né? Então, renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós recebemos o Espírito Santo, né, poderosamente, para habitar em nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós vemos aqui duas ações do Espírito Santo. A primeira ação é a ação em conjunto com a palavra que nos regenera. E a segunda ação é o dom de Jesus Cristo que nos dá o Espírito Santo para vir morar dentro de nós. Não apenas nos regenerar, mas vir morar, fazer morada, né? Habitar no nosso coração, na nossa vida. Então essa ação do Espírito Santo é uma ação que Deus proporcionou. Ele derramou abundantemente sobre nós o Espírito Santo por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós sabemos que o Espírito Santo é um dom de Cristo. Mas, então, nós fomos salvos dessa maneira. Deus nos chamou graciosamente e nos derramou o Espírito Santo abundantemente por meio de Jesus Cristo. Lá em Romanos, Paulo fala isso também, que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, né? Então, e nós fomos justificados pela graça, somos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e temos a esperança da vida eterna, para que, sendo justificados pela sua graça, né? A salvação é
pela graça mediante a fé. A salvação é operada pela graça. A apropriação dessa salvação, eu tomo posse dessa salvação para a minha vida por meio da fé, certo? Então é isso o ensino de Paulo. E justificados pela sua graça, fôssemos feitos aquilo que nós somos hoje, herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Você sabia ou sabe que você tem uma herança no céu? Que a vida eterna no céu, que todas as riquezas do céu, que tudo aquilo que Jesus Cristo tem no céu, que Ele herdou no céu, que o Pai concedeu a Jesus no céu, é também seu e meu, porque nós cremos em Jesus. Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que significa co-herdeiros? Vamos herdar a mesma coisa que Cristo está herdando, certo? Então isso é salvação, e é uma salvação maravilhosa, porque não é simplesmente perdão de pecados. Há muito crente que ainda pensa que salvação é perdão de pecados. Isso é o início da salvação, mas a salvação é muito mais do que isso. É a garantia de vida eterna e de uma herança que é absolutamente imutável, imarcessível, não murcha, não acaba, não varia, não sofre ferrugem, não se perde. É uma herança eterna. Essa herança é que nós temos lá no céu. Agora o apóstolo Paulo, em quarto lugar, vai defender a fidelidade da palavra de Deus. Em quarto lugar. Então ele vai falar agora da palavra. Olha o que ele diz: fiel é esta palavra que ele está falando. Paulo tem consciência de que o que ele está falando é palavra de Deus. Paulo tem essa consciência. O que ele está falando é palavra de Deus. Ele tem consciência clara disso, né? A palavra dita pelo apóstolo em sua missão, em seu trabalho, em obediência ao chamado de Cristo, é verdadeiramente palavra fiel, palavra de Deus. E quero que a proclames. Olha o que ele quer. Quer que Tito proclame. O que é proclamar? Falar, dizer, conversar sobre essa palavra, proclamar, anunciar com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Então, não é suficiente apenas crer em Deus, é preciso aprender cada dia mais, e é isso que nós estamos fazendo nos cultos aqui, de quarta, de domingo, na escola dominical, aprendermos cada dia mais do Senhor. Nós precisamos crer nisso, não é? Na palavra, e precisamos nos apropriar dela todos os dias e nos tornarmos cada dia mais conhecedores dessa palavra. A palavra, portanto, é viva e ela é dita pelo apóstolo Paulo em sua missão, né, no chamado de Cristo, e ela então é uma palavra verdadeira. E ele exorta então os que são crentes a aplicar essa palavra, né? Aplicarem juntamente com essa palavra, aplicarem-se às boas obras. Ou seja, crente precisa de fazer boas obras, não para salvação, porque ele já é salvo, mas para evidenciar, para demonstrar que ele é salvo. Todo crente vai querer fazer boas obras. Todo crente genuíno tem o desejo de fazer boas obras, não para ser salvo, porque ele já está salvo, mas para demonstrar que Jesus Cristo o salvou, para demonstrar que ele é nova criatura. Então ele exorta aos que são crentes
a praticarem boas obras. Então ele diz, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. E estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então ele diz que elas são reveladoras do caráter cristão. Então as pessoas vão conhecer você, vão avaliar o seu caráter de crente pelas obras que você pratica, né? Por aquilo que você faz. E ele vai falar também, ele fala também que devemos evitar aqueles que são contendores, né? Aqueles que têm contendas, que deve evitar questões tolas, discutir coisas à toa, sem nexo. Genealogias, os discípulos judeus que se convertiam vinham muitas vezes discutir genealogia para saber de qual tribo que eles eram, qual era a sua origem, né? Se eles eram de Judá ou de Benjamim ou de Simeão ou de qualquer outra tribo. Então eles ficavam discutindo aquilo para ver se Jesus Cristo era mesmo, se eles conheciam realmente a Jesus. Vinham com contendas e debates, discutir por causa de lei, discutir por causa da prática de leis. Os judaizantes queriam que se circuncidasse, os judaizantes queriam que se guardasse a lei, que se guardasse o sábado, que não se comesse sem lavar as mãos, etc. Então ficava discutindo essas coisas, debates acerca da lei. Paulo falou com Tito, acaba com isso. Isso não conduz a lugar nenhum. Olha só o que ele diz: são coisas inúteis e vãs. Isso não conduz a lugar nenhum. Acaba com essa história, não é? Ficar discutindo sexo de anjo, não é? Então isso não deve ser assunto de cristão. O cristão vai discutir, conversar outras coisas. Então ele diz, exorta a todos, né? Para que eles não fiquem discutindo questões tolas, genealogias, contendas e debates. Evitem essas contendas, evitem permanecer discutindo essas coisas, debates sobre a lei, tudo isso que é inútil e vão, não tem valor nenhum. E Paulo ainda diz a Tito, né? Evitem aqueles que se desviam da doutrina, né? No próximo versículo ele fala isso, né? Ao homem faccioso. O que é o homem faccioso? Aquele sujeito que onde ele está, ele quer produzir divisão, certo? Produzir facção, divisão. Ele arruma uma coisa, arruma um motivo para dividir. E às vezes ele cria grupos dentro da igreja. Ao homem faccioso, tem uma versão que fala assim, ao homem herege. Eles criam até outra doutrina. Ao homem herege, eu gosto mais dessa versão, porque são pessoas que vêm criar outras doutrinas. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. Então, deve admoestar uma vez, no máximo uma segunda vez. Ele não mudou, deixa de lado, evita-o. Por quê? Porque só vai fazer mal. Discutir com ele só vai fazer mal, certo? Então, Paulo está orientando essas pessoas. Isso significa que nós devemos ter muito cuidado com aqueles que são facciosos, aqueles que são hereges, aqueles que vêm com outra doutrina. Há alguns anos, nós tivemos aqui, vindo do Paraná, a doutrina do novo nascimento. Não sei se o Jovino lembra disso, do novo nascimento, né? Invadiu a igreja aqui. Teve irmãos aqui, não vou falar o nome, mas teve irmãos aqui que ficaram acesos. A doutrina
A base da doutrina do novo nascimento era a seguinte: o crente, depois que ele se torna nova criatura, o crente não peca mais. Não peca mais. Seria bom, né? E aí começaram a difundir isso aqui. E era no tempo do pastor Onésimo ainda. Então ele chamou a atenção e acabou que eles saíram, né? Não continuaram aqui. Mas homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, manda embora, evita. Então Tito deveria trabalhar de modo a tentar convencer esses homens, mas se não atendessem à admoestação, deveriam ser evitados, né? Aqueles que se desviavam da doutrina, né? Depois de admoestá-los, eles deveriam ser evitados, né? Eles estavam em pecado e deveriam ser evitados. E Paulo ainda diz que evitar aquele que se desvia da doutrina, porque depois dessa admoestação eles vão continuar pervertendo e pervertidos e pecando, e já estão condenados. Paulo já diz, né? Já por si mesmo está condenado, sabendo que esse tal está pervertido, vive pecando e já por si mesmo está condenado. Muito bem, agora nós vamos ver finalmente a saudação final, né? Paulo vai saudar agora, vai falar aí recomendações particulares a Tito e ordens pessoais que ele vai dar a Tito. Então ele orienta Tito, né? Quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, quem são essas pessoas? Eram dois auxiliares de Paulo, que Paulo ia mandar para Creta, para dar um descanso para Tito. E aí Tito iria se encontrar com ele em Nicópolis. Nicópolis era na Macedônia. Então Tito ia sair quando Ártemas ou Tíquico, um dos dois, chegassem lá em Creta, então Tito poderia sair para se encontrar com Paulo em Nicópolis, certamente para se compartilharem mais a respeito da fé, porque Paulo tinha resolvido invernar ali. Invernar significa passar o inverno naquela cidade. Então Tito deveria ir ter com ele em Nicópolis, após ser substituído. Paulo tinha preocupação de não deixar a igreja sem uma liderança. A liderança devia estar ali atenta. Segundo, Tito deveria acompanhar duas outras pessoas, Zenas, doutor da lei, e Apolo. O que esses dois homens faziam? Eles eram pregadores itinerantes. Eles viajavam de cidade em cidade, pregando e ensinando. Eles eram ensinadores. Zenas era doutor da lei, e Apolo também era muito versado nas escrituras. Então, o que Paulo está dizendo? Quando eles passarem por aí, abençoa, ajuda, para que eles não tenham falta de nada na sua viagem. Ou seja, dê a eles o suprimento necessário para a viagem, dê algum dinheiro para eles viajarem e dê suprimento necessário, alimento necessário para eles viajarem sem passar necessidades. Aliás, isso a igreja deveria fazer sempre com as pessoas que pregam o evangelho itinerantemente, ou aqueles missionários que passam por aqui ocasionalmente pregando o evangelho. Muito bem, então Tito deveria providenciar esse sustento àqueles irmãos. E
Paulo ainda diz que os nossos, quem são os nossos ali? Os crentes lá de Creta, né? Os nossos, os crentes de Creta, também que eles aprendam a aplicar-se às boas obras. Crente tem que praticar boas obras. É engraçado isso, né? Antes de ser crente, o sujeito quer praticar boas obras para ser salvo. Depois de ser crente, ele não quer fazer mais nada, né? Não, agora que você deve fazer boas obras, porque agora você já é nova criatura, já está salvo, e você tem uma nova vida em Jesus, e essa nova vida em Jesus produz frutificação, e a frutificação são as boas obras, para suprir as coisas necessárias. Para que boas obras? Para ajudar as pessoas, suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos, para que ninguém te chame você de figueira que não dá fruto, né? Igual aquela figueira que Jesus amaldiçoou porque não tinha fruto, certo? Então isso precisa ser uma realidade na nossa vida também, e isso é a frutificação. Então evitar que isso aconteça. Os nossos devem ser aqueles crentes de Creta que deveriam aprender a praticar as boas novas, fazendo as coisas necessárias, frutificando, né? E as saudações finais, no versículo 15, ele vai dizer, né? Saúdam-te todos os que estão comigo. Então, os que estavam com Paulo aproveitaram a carta para saudar a Tito. E Paulo mesmo fala que ele deveria saudar aqueles que estavam lá junto com Tito. Saúda aqueles que nos amam na fé, aqueles que estavam com Tito, né? Então tem dois tipos de saudação ali. Uma saudação daqueles que estavam com Paulo para os crentes de Creta, e a saudação de Paulo para aqueles que amavam a Paulo, né, na fé, que eram irmãos na fé e amavam a Paulo. E aí ele fala: a graça seja com todos. Para encerrar, então, nós temos algumas aplicações. A primeira delas, a relação com as autoridades, né? A relação com as autoridades, no sentido amplo, como que deve ser a nossa relação com as autoridades? Nós devemos respeitar as autoridades, né? Todas as autoridades que são constituídas por Deus, nós devemos respeitá-las. Mais do que isso, nós devemos orar por elas, interceder, e devemos praticar coisas que ajudam essas autoridades a desenvolver o planejamento e a consecução do bem comum, porque a essas autoridades compete a realização do bem comum. Então nós devemos ajudá-las também. Segundo, o que nós éramos antes de Cristo. O que nós éramos antes de Cristo é aquilo, né? Na verdade, nós éramos desobedientes, insensatos, né? Nós éramos extraviados, servindo as paixões e os deleites. Então nós éramos assim. E agora, regenerados, nós mudamos completamente, ou melhor, nós fomos transformados completamente. E agora a nossa vida deve ser uma vida produtiva, que abençoa aqueles que estão conosco, né? Nós somos instrumentos de Deus, e por meio de nós Deus abençoa outras pessoas, outras vidas. A obra divina do Espírito Santo é o terceiro ponto aqui. Ninguém se converte sem essa obra divina do Espírito Santo.
Se o Espírito Santo não converter uma pessoa, ela sozinha não se converte. Agora, a graça é que, na medida que a pessoa começa a ouvir o Evangelho e a prestar atenção nele, o Espírito Santo já vai atuando de maneira a fazê-lo compreender o Evangelho. Então, o Espírito Santo atua regenerando essa pessoa e ela então compreende as coisas espirituais. Sem regeneração, a pessoa não compreende as coisas espirituais. E aí ela compreende as coisas espirituais e confessa Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador, e é salva, né? Então, nós entendemos esta obra divina do Espírito Santo, a obra da regeneração, como essencial para a nossa redenção. Nós não convertemos ninguém, mas nós pregamos, porque a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos pregar, porque quem não ouve a palavra não se converte, né? Então nós precisamos pregar. E o quarto aspecto aqui dessa aplicação é a frutificação. A frutificação é uma ordem de Jesus para nós, né? Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Isso significa estarmos agindo em benefício da nossa comunidade também. Frutificação. Frutificar é uma ação clara do Espírito Santo na nossa vida e evidencia a nossa salvação. Você frutifica? Nós precisamos frutificar. E por último, quais os cuidados que nós devemos ter com aqueles que militam na causa do Senhor? Nós precisamos ter cuidado de sustentar aqueles que militam na causa do Senhor. Precisamos nos envolver na ajuda a essas pessoas que pregam o Evangelho como ordem do Senhor para as suas vidas. Nós temos também a ordem do Senhor de pregar o Evangelho, mas muitos de nós não temos uma dedicação exclusiva, porque nem todos são chamados a essa dedicação exclusiva, né? A obra missionária. Mas, de qualquer modo, nós somos os missionários que ficam e que sustentam aqueles missionários que vão pregar o Evangelho. E que nós possamos entender isso, que o cuidado com esses missionários, com essa causa do Senhor, é nosso, é a igreja que deve sustentá-los. Muito bem, chegamos ao final da carta de Tito, e é uma carta de 3 capítulos, que não gasta 10 minutos para ler. De vez em quando seria interessante dar uma lida nessa carta.